Olá, bem-vindos, bem-vindas, Alexandre, Thaís, Juliana, Ana Gabriela, Bianca, Clara, Edmilton, Tassiana, todos bem-vindos. Eu gostaria de já pedir para vocês, quem quiser, a ideia de hoje é fazer uma dinâmica um pouco diferente de quem vem me acompanhando. Eu gostaria já que vocês aparecessem nesse vídeo já, tá? Vocês podem ligar a telinha de vocês aqui, né? A nossa webcam, né, para vocês assistir, eu ver vocês, né, vocês se apresentarem, podem acompanhar a aula no meu ladinho aqui na tela, né, é só você ligar o webcam, tá embaixo, vocês vão ver os slides, provavelmente tá embaixo o microfone, a webcam, a de vocês, podem abrir, foi feito isso anteriormente, numa aula. Foi bem legal, teve bastante interação e acredito até que as alunas aprenderam até mais, porque eu estava ali, né, eu estava vendo vocês, presta mais atenção. Olá, Alexandre, tudo bem? Boa tarde, professor. Isso, fica aí comigo. Quem mais? Bianca? Vem cá, Bianca. A Juliana é a nossa monitora, a Thaís é a nossa monitora, então como elas estão fazendo vários trabalhos ali, gravando, achando, respondendo, né, e achando as respostas para vocês, talvez, não sei se elas vão ficar aqui, mas podem ficar à vontade. Tassiana, oi Tassiana, tudo bem? Vão todo mundo se apresentando aí, se vendo. Clara, eu quero conhecer a Clara também, a Tassiana está aqui, a Bianca, a Andréia, Ana Gabriela, Alexandre. Se a Thaís e a Juliana também quiserem aparecer, podem aparecer, claro, tá? Meu nome é Israel Aparecido Gonçalves, sou doutorando do Programa de Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal de Santa Catarina. Vou ser o professor de vocês aí neste curso, começa hoje. Quinta-feira que vem tem mais um módulo das 14 às 18 horas. Vamos ter um intervalinho, a gente combina aí um intervalinho para tomar uma água, um café. Tá, vou explicar um pouquinho do Moodle para quem não conhece, um pouquinho do curso e já iniciaremos a aula, tá? Andréia, apareça, Andréia. Quero ver seu rostinho aqui também, a Bianca. O Alexandre já está aqui. Tassiana, você me ouve bem? Eu não estou te ouvindo ainda. Deixa eu ver. Tassiana, boa tarde, vocês têm algum livro para sugerir a economia solidária? Temos sim. Qualquer coisa que eu tente fazer no meu computador, ele trava todo de emoção. Tá bom. Oi, Andréia. Vamos começar então. A Tassiana não está conseguindo falar por enquanto, mas Andréia, se apresente, fale um pouquinho quem é você e sobre o que você espera desse curso. Boa tarde a todos. Eu começo agradecendo a possibilidade de desenvolver, então, um conhecimento a mais sobre desenvolvimento local. Eu sou mestre em desenvolvimento local e sou doutora em ciências sociais. Certo. E trabalho com APLs e também com projetos bem voltados aos APLs, como economia solidária e indicação geográfica. E quando eu vi o curso, eu achei muito interessante, a gente não encontra tantos cursos voltados para a nossa área, né, desenvolvimento local, e me chamou a atenção os arranjos comunicativos. Então, vamos aprender um pouco mais sobre arranjos comunicativos, né? Nesse sentido, eu olhei, então, a plataforma, o currículo de vocês, o trabalho que vocês têm desenvolvido, então, parabéns a vocês, eu estou aqui para aprender, para trocar informações e para fortalecer a nossa rede, né? Nossa rede nacional de desenvolvimento local. Certo. Ana Gabriela, bem-vinda então, Andréia. Pode falar, quem é você? Andréia ou a Ana, professora? Ana, desculpa. Eu? Bom, eu sou estudante de Química na UFSC, mas eu também fiz graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental, ajudei a fundar o Núcleo de Educação Ambiental do Centro Tecnológico, e faz muito tempo que eu tenho vontade de saber mais sobre esses assuntos de economia solidária, de modelos de autogestão. A gente trabalhei bastante com empoderamento social,
Mas assim, eu tô começando agora, então até fiz uma pergunta no chat sobre o que são essas APLs. Até por isso também que eu produtivos locais. Arranjos produtivos locais, então. E eu tô adorando, eu já participei de 2 cursos dessa série e, nossa, é muito bom. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a presença de vocês. A Tassiana está com um problema no microfone, mas então aí eu passo a voz para o Alexandre se apresentar também. Agora eu consegui resolver. Conseguiu, Tassiana? Fala, Alexandre. Pode ser eu, pode ser Tassiana, tanto faz. Eu posso falar, então. Boa tarde, eu sou Alexandre, boa tarde a todos. Eu faço graduação em Engenharia Elétrica aqui na UFSC e me interesso por assuntos relacionados à economia e participação em desenvolvimento regional, políticas públicas. E daí eu caí de paraquedas aqui nessa aula, na verdade, que eu vi a notificação de vocês nas notícias da UFSC e achei interessante e me inscrevi. Certinho. Obrigado, Alexandre. Andréia, pode ficar aqui conosco, tá, Andréia? Não precisa fugir, não. Vem para cá. Tassiana, a voz é com você. A voz tá... Oi. Tudo bem? Tudo. Então, eu vi por acaso esse curso pelo Facebook e me inscrevi porque eu sou contabilista já há muitos anos. Eu fui morar em São Paulo praticamente metade da vida. Eu trabalhei em empresas grandes e nunca achei justo a discrepância entre, vamos dizer, os salários e a questão da transferência de lucro mesmo, né? Assim, produz aqui, produto fica mais caro do que em outros países. Participei também, por exemplo, da destruição de milhões em mercadorias, porque era um mercado de luxo. Então, assim, eu senti algumas discrepâncias, eu não me via num devido lugar. Então, eu encontrei, eu tenho uma esperança de que novos arranjos econômicos possam ser um lugar onde eu me sinta mais confortável e mais adequada, vamos dizer assim, né? Trabalhar de uma forma colaborativa e não tão exploração, né? Explorada como no mundo capitalista que a gente acabou se habituando e ainda acreditava que não ter tempo era uma coisa boa. Eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio para tudo na vida. E essa coisa da cooperação, da colaboração é um ambiente onde eu me sinto mais confortável, acho que eu estou me encontrando. Correto. Parcerias. Muito bem, a fala de todas, né, e do Alexandre, é ótima, porque começar um curso sobre arranjo local, né, qualquer curso com relação a algum tipo de economia, solidário ou não, você tem que, se a gente pensar arranjo produtivo, né, porque ela pode ser solidária do ponto de vista da produção, da circulação, ela pode ser solidária apenas na organização, então tem vários tipos, né, mas qualquer tipo de arranjo, ele tem base da solidariedade. E um dos fatores que, quem já viu algum curso anterior que eu fiz por aqui, a grande problemática, antes de entrar no início do curso em si, que é o seguinte, os arranjos produtivos, quando eles não são feitos do ponto de vista do conhecimento do outro, eles têm uma chance de fracassar muito grande. Tá? Os arranjos aos quais as pessoas se conhecem melhor, têm mais empatia, ou têm empatia, não precisa nem ter muita, mas tendo empatia já é bastante coisa, né? Eles tendem a progredir, porque o falar e o ouvir, tanto a Tassiana chama o conceito capitalismo, né? Olha, não ter tempo eu achava uma coisa boa, né? Ou seja, trabalhar. Então, se trabalha muito, não tem tempo para ouvir, não tem um tempo para conversar. E os arranjos produtivos locais ou regionais, sendo solidários, o ouvir é muito importante. Então, ouvir vocês é um passo para compreender esse processo, seja aqui olhando, olho no olho, seja pelo chat, tá? E aí a Juliana vai ficar aí respondendo, se tiver alguma dúvida,
ou eu mesmo vou dando uma olhada aqui e vou respondendo. Não é algo fácil lecionar esses conceitos, ou essas disciplinas, ou esses conteúdos, porque, ao mesmo tempo, ele é um processo produtivo e é um ato político, né? Que pode ser um ato político de conformismo, ou seja, entender que esse processo está na teia do capitalismo e ele é mais um arranjo, ou ele é de encontro ao capitalismo. E, nesse caso, eu não vou entrar muito nessa seara, mas eu chamo a Andréia, né, ao longo aí, a Andréia pode me ajudar, porque ela já é mestre e doutora nessa área, e vai dando exemplos, né? Pode dando ideias, Andréia. Então você fica aí como a minha monitora, vamos dizer assim, né? Trazendo debate, porque a princípio, né, eu não sou, né, formado em economia e nem sou mestre, né, na área de desenvolvimento local, assim como a Andréia o é. Eu sou formado em História, né, e em Gestão Pública, meu mestrado em Relações Internacionais, e agora estou no doutorado em Sociologia Econômica. Claro, dito isso, né, e mesmo se eu fosse formado em desenvolvimento local ou regional, muitas vezes a nossa pesquisa ela é muito focada em alguns arranjos, né, e há uma multiplicidade de arranjos que não foram nem nomeados ou estudados. Então, não necessariamente, né, a gente sabe tudo, então nós vamos aprender constante, né, e isso que é o legal de todo o processo aqui. Então, conhecer vocês é muito importante e vamos a eles. A Bianca fala que não está... O que a Bianca falou? Que ela não tem a câmera. Tudo bem, Bianca. Hoje passa. Eu quero ver a Clara. A Clara não tem desculpa, não. O Alexandre está aqui. A Ana, cadê a Ana? Eu não vi a Ana. Ana Gabriela. Então, esse curso se chama ele faz parte do Programa de Economia Criativa e Modelos de Autogestão. Tá? É que eu acho que a Ana aparece, aí alguém some, então acho que é uma questão de espaço. Mas tá bom, a Ana está aqui. Então, esse curso são 12 módulos, tá? Nós estamos no 7º módulo, então tem o 8º, 9º, 10º, 11º e 2º. Que agora nós vamos, a cada módulo, nós vamos trabalhar mais as questões de políticas públicas. Porque tem uma questão importante, né, que Tassiana, Ana, Andréia, Alexandre e todos. Até que ponto o processo dos arranjos produtivos locais, eles são autônomos do ponto de vista de não precisarem do Estado, e entendendo o Estado aqui como município, Estado, governo, Estado, União. Tá? É possível ter arranjos produtivos locais ou regionais sem suporte do apoio público? Que aqui já é um debate que nós vamos começar a partir de hoje até o último curso, tá? E esse curso, né, ligado à economia criativa e modelos de autogestão, hoje, especificamente, nós vamos trabalhar hoje e a próxima quinta com teorias do desenvolvimento local, arranjos econômicos comunicativos locais, né, que é um capítulo de um texto do Postman, né, que ele vai falar sobre essas relações econômicas locais, comunicativas locais, né. Só que aí, Andréia, você vai guardar mais uma quinta, porque hoje eu vou trabalhar mais as teorias do desenvolvimento, né, que até vem antes, aí depois vem a vírgula, vem os arranjos econômicos comunicativos. Mas podemos já começar a trabalhar um pouco sobre isso. Meu nome é Israel, já me apresentei. Esse curso é organizado também pela professora que lecionou no 1º, 2º e 3º módulo, a professora Natália. Vocês poderão encontrar as aulas dela no YouTube, né, aqui do curso, e quem coordena, né, todo o processo é a professora doutora Márcia da Silva Mazon, que é ligada à Universidade Federal Santa Catarina e ao Núcleo de Sociologia Econômica. Eu convido vocês aí a colocarem Sociologia Econômica, né, UFSC, vocês já vão ver a página da Universidade Federal, já vão ver as linhas de pesquisa, vão entender um pouquinho melhor do que se trata, né? Mas também vou estar aqui te ajudando e trocando ideia, porque eu faço parte desse núcleo. Sociologia Econômica, eu posso dizer para vocês que é um conceito novo, né? Não é tão novo assim, tipo, ontem, né? Mas ele é uma nova forma de pensar nas questões econômicas. Dito isso, vamos pensar o seguinte, a desigualdade social é um escândalo moral, né? Onde há desigualdade social, é um escândalo moral, eu sempre digo isso, uma burrice econômica e um projeto político, tá? Esse político ficou sem acentinho porque meu computador está sem os acentos, tá? Tem que formatar.
Então, veja, a desigualdade social, seja ela na América Latina, seja ela na África, na Ásia, ela não é algo natural. Se há uma pobreza, principalmente no Estado democrático, tá? Se o Estado é democrático e há uma desigualdade, é um escândalo moral. Não dá de se conformar com isso. Que aí vem uma frase aí da Tatiana que eu lembrei. Ela falou assim, a gente acaba se acostumando. Né? E é uma burrice econômica porque não traz lucro, do ponto de vista até capitalista. Né? A pobreza econômica, né, a desigualdade econômica é uma burrice. Né? Claro, tem interesses de uma elite, com certeza, assim como há em qualquer lugar do mundo. Né? Mas para o Estado brasileiro é algo totalmente inaceitável eticamente e é um erro muito assim, simples, vamos dizer assim, porque imagina se todos nós tivéssemos, né, mais oportunidades e incrementos financeiros, né, o Brasil ia ser economicamente melhor e até quem é rico ia ganhar mais. Né? E ele é um projeto político. Né? Então, a não ação no governo, né, ela não tem relação com o despreparo dele. Todo governo tem assessoria, tem um estabelecimento, um grupo, né, de quadros, né, está estabelecido ali, que sabe muito bem o que é uma LDO, uma LOA, orçamento, orçamento público, investimento. Não, então, isso que é importante também, não é a falta de dinheiro, não esquece esse discurso aí midiático, a reforma da Previdência porque não tem dinheiro, porque o teto do gasto, tudo isso é importante, mas não é, nem a gente vai, talvez nem de discutir isso profundamente nesse módulo, vamos ser um módulo para frente, mas, por exemplo, eu posso dizer para vocês que não é falta de recurso, não há falta de recurso no Estado brasileiro. Tá? Dinheiro tem, e muito dinheiro. O problema é a forma com a qual ele é investido ou não, né? Claro, eu nem estou falando aqui da corrupção, do desvio, né, da má gestão em si. A má gestão é um fator importante. Mas, então eu posso dizer para vocês, com certeza, a gente pode fazer vários cases, ou vocês podem estudar, né, como se tem falta de investimento e às vezes o dinheiro sobra. Né? Eu que trabalhei em Câmara Municipal, posso falar para vocês que todo ano, qualquer Câmara de cidade média sobra muito dinheiro. Milhões, tá? Na gestão que eu fiz parte, o governo precisou de um fundo, né? O presidente da Câmara ao qual eu trabalhava, ele devolveu R$1 milhão para fazer assim, uma simpatia ao governo. R$1 milhão, uma Câmara Municipal de Limeira, lá no interior de São Paulo. Então imagina aí, isso assim, tipo, vou devolver R$1 milhão, ainda sobrou dinheiro ainda. Então, sobrava em torno de 4, 5 milhões por ano. Então dinheiro tem, né, para vários tipos de política. Então é um projeto político estatal e até, por que não, político partidário, pensando que nós vamos ter eleições municipais, né? Certo? Então, só para vocês terem uma ideia, como o Brasil é rico. Hoje, se você pegar lá no Ministério da Economia, o site é do Ministério da Economia. Eu vou até colocar para vocês aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Para vocês terem uma noção do quadrimestre de 2020, vou colocar aqui para vocês, quadrimestre de 2020, um relatório da economia brasileira do quadrimestre, já está aqui para vocês. Então, no Brasil há mais de 18 milhões de empresas ativas, em média, aí, 3 dias é o tempo médio para a abertura da empresa, então não é tanto tempo como se diz por aí. Tem 250 mil empresas foram abertas em julho de 2020, 37,1% das empresas abertas em menos de um dia. Então você tem aí uma economia pujante. Veja, e percebam, né, quando a gente fala esses números, são números grandes, para um país grande. Então, a indústria brasileira, o setor de serviço brasileiro, as relações econômicas do país, elas são de países de primeiro mundo, se a gente colocar, se existe primeiro, segundo, a gente sempre fala do primeiro e do terceiro, né? Cadê o segundo? É uma questão que a gente pode discutir. Então, a economia dinâmica, tá? Ela mesmo, explorando o trabalhador, né? Você vai perceber que há uma pujança econômica, tá? Eu falo para vocês, se o Brasil
como está agora, uma crise estrutural, se a gente pode usar esse termo aqui, nós somos aí a 13ª economia do mundo, tá? Se nós otimizarmos a economia brasileira, nós vamos já chegamos à 6ª economia, né? Tempo aí do PAC. Então, vocês percebam que a questão é muito importante. Então, repito, não há problemas financeiros do ponto de vista de falta de dinheiro. O problema é como esse dinheiro é investido. Não há problema de abertura de empresas. As empresas estão abrindo. Claro que faliu muitas empresas por causa da pandemia. Mas se a gente não pensar o contexto pandemia, por exemplo, o entrave é político, tá? Não é econômico. O capitalismo ou o capitalista brasileiro, o empresariado brasileiro, que não necessariamente é todo capitalista, né? Eles têm grandes articulações. Então, a questão se existe toda essa pujança econômica, por que a gente temos aí, eu peguei uma foto da internet, do Google mesmo, por exemplo, a gente tem favelas, né, periferias, e no mesmo território nós temos aí prédios de alto padrão, né? Então, essa questão, você tem muitos recursos econômicos, né, mas quando você olha o território, a territorialidade, você percebe uma divisão. Não é uma divisão, por exemplo, quando você está na França, você fala, acho que aquela pessoa não tem dinheiro, mas ela se veste bem, né? Ou ela mora no centro, né? Você, assim, aqui é explícito, é territorializado a questão da desigualdade, tá? E essa divisão territorial, ela é feita porque é um projeto. Isso está nos planos diretores, para ter ideia. A questão do plano diretor a gente vai discutir não nessa aula, né? Ele é feito para colocar os pobres entre aspas, né, em lugares para a exploração, né? E às vezes até sem aspas, dependendo da situação. Então, o zoneamento urbano também ele é feito para caracterizar essa desigualdade, ok? Isso é muito importante. Então, vamos pensar, né? Então, a questão, como é que a gente faz para resolver esse problema, né? Qual é a solução mágica, né? É preciso amar, aí eu peguei uma frase, um poema, uma música do Almir Sater, né? É preciso amar para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. É lindo, não é? Eu adoro. Agora, o que é preciso para a gente acabar com a desigualdade social? Então, se para pulsar é preciso amor, para sorrir é preciso paz, para florir é preciso chuva. O que é preciso para nós sairmos dessa situação indigna, não como indivíduo, professor Israel, mas como sociedade brasileira? O que falta para dar o pontapé para a gente fazer uma transformação? Não digo nem revolucionária, né? E aqui depois a gente pode até discutir, eu não sei. Geralmente tem alguém que é mais ligado ao anarquismo, ao socialismo, a gente pode discutir um pouco isso, né? Da seriedade ao romantismo a gente pode ir, né? Tipo, da revolução total da classe trabalhadora ou de questões pontuais de transformação, né? Então a gente pode pensar também o quanto isso também, esse discurso é fácil, tá? Porque, como eu falei, nós somos aí um dos maiores países do mundo, 5º, 6º aí, país, população também 7º, 8º, então a gente está assim, a economia é grande, então aqui a gente não está falando, quando você vai para algum país, eu tenho um parente que mora na Nova Zelândia, né, se ela pegar a bicicleta, estiver inspirada, ela faz o país em um dia, né, de uma ponta a ponta aí, né, aqui nós moramos aí, eu estou em Santa Catarina, mas morei muito tempo em São Paulo, você percebe que as cidades são grandes, né? Joinville mesmo é uma cidade muito grande. Então, esse espaço, esse território, a gente divide até por zona. Olha, eu moro na zona norte, eu moro na zona sul, eu moro no centro, eu moro na periferia, Então, essas divisões, quando a gente vê, não são divisões apenas territoriais, são divisões identitárias também. Entendeu? Quando você fala que mora em tal lugar, o pessoal já cria todo um estereótipo sobre aquela região. Então, as mudanças são mais do que econômicas também. Tá? Então, o que é preciso? É preciso, talvez, um entendimento
mais integral ou mais específico sobre algumas questões. Aí eu vou fazer uma pergunta e vocês vão falar comigo já. Então, o que é preciso para o Brasil ser um país menos desigual? Eu digo menos. Eu acho que não há democracia plena do ponto de vista da igualdade. Se você for hoje para a Dinamarca e conversar com os dinamarqueses, vão adorar o país, mas vão ter alguns que falam, olha, poderia melhorar tal situação. Tá? Então, esse sentir, né, é muito complexo. Assim, fala assim, ou como dizem alguns, nós devemos ter o padrão norte-americano, mas, o padrão norte-americano é o imperialismo. Então, que tipo de democracia, né, a gente tem que ter, ou qual o tipo de arranjo político nós devemos ter para reduzir essa desigualdade? Ou não depende do arranjo político, mas sim da vontade dos indivíduos no seu fazer o dia a dia. Então, vamos começar com quem entende, né, com a doutora Andréia. O que você apontaria aí numa frase ou duas frases curtas para a gente dar um pontapé para essa mudança? Israel, quando você falou sobre a desigualdade, né, com a burrice econômica, com um problema moral, e você colocou no final como um projeto político, é exatamente isso, né? E a gente precisa de um projeto político, ou seja, né, o que precede um projeto político? Uma sociedade que fica escandalizada com o que acontece hoje. Porque, vejam, nós estamos num período de isolamento, pessoas morrendo todos os dias, e a gente já percebe que isso foi naturalizado. Então, é uma sociedade doentia, né? Então, o que nós necessitamos de um projeto político feito por muitas mãos, né? E que a base, o que precede esse projeto é a vergonha de viver dessa maneira, né? Tanto para os ricos quanto para os pobres. Ou seja, dizer assim, não, a gente não quer mais uma sociedade dessa maneira, a gente não aceita mais, né, uma sociedade que preconiza esse tipo de conduta, né, em pleno século XXI. Então, eu acho que é utópico, sim, mas nós estamos aqui para isso. Sem sonhos, sem desejos, a gente não cresce, também não se desenvolve enquanto sociedade, mas é isso. Eu acho que, por exemplo, um curso desse, né, com pessoas envolvidas, né, dá para surgir tanta coisa, né, daqui, pensando no desenvolvimento local, cada qual na sua localidade, a gente privilegia a questão do desenvolvimento local pensando na ação, no agenciamento de cada agente aqui, né, em sua localidade. Então, não desistir, participar dos conselhos municipais, quer dizer, se a gente quer um projeto, se a gente não consegue, de repente, palpitar num projeto nacional, que seja um projeto local, né, onde as coisas estão acontecendo ali, né, o cotidiano, a vida das pessoas, a política local. Então, participe de conselhos municipais, participe de redes locais, né, dê seu pitaco e sua ação, o conhecimento que você tem, né, esteja sempre à disposição para esse encontro. Eu não sei se a gente vai transformar muita coisa. Eu acho que a gente deixa assim, eu acho que se a gente pode deixar um legado é esse, né? É não se conformar com a desigualdade, enxergá-la como um escândalo, algo que a gente não vai ter como responder para as próximas gerações. Como é que vocês deixaram que em pleno século XXI nós vivêssemos ainda assim, né? Sem enxergar o outro, né? E a si próprio, né? Óbvio, que como ser social, como é que a gente não enxerga que isso é uma coisa que não deveria acontecer mais? Mas isso está acontecendo no mundo todo, né? Então, às vezes, assim, você citou França lá, as pessoas até que andam meio que com roupas comuns, né? Mas
que você passa mais um dia. Passa mais um dia. Eu estou falando França, mas nem vou fazer um recorte territorial como esse. Outro país, né? Considerado de primeiro mundo. Passa mais um dia e começa a perguntar para o negro, começa a perguntar para o árabe, começa a perguntar como é que você é tratado aqui nesse país. E aí você vai perceber que também, né, é que nós, enquanto Brasil, o escândalo é um pouco maior, porque nós nos acostumamos com aquilo que era inimaginável, né? Então, assim, o conselho que eu dou e que eu tenho feito também, tá? Que é um exercício. Você acerta? Não, acho que eu erro muito. Mas, assim, continuo de mãos dadas com a comunidade. Às vezes também escandalizada com certas coisas, e me coloco, então, como agente na área da educação, tentando fazer essas intervenções humanistas, políticas, e entre outras, né, educacionais em si, mas sem desistir de si e do outro, pelo menos no local. Então, assim, é aqui que a gente tem esse campo, né, essa possibilidade, essa abertura. Ah, não, então eu tenho como também trabalhar no âmbito estadual, vamos nos unir, né? E assim a gente consegue chegar, talvez, a transformar aí realmente um projeto nacional que vise o mínimo. E nós estamos discutindo sobre o mínimo, né, Israel? É o mínimo, né? É decência humana. Nós estamos falando sobre decência humana. É nesse sentido. E aí, passando a voz aí, eu estou vendo a Ana, eu sei que tem a Tassiana, mas eu vou passar a voz para o Alexandre, porque eu quero ter essa perspectiva assim, da doutora ao estudante, né? Vamos dizer assim, de engenharia. Então, até é difícil falar agora, depois que a Andréia comentou agora, sim, mas os pontos que eu acredito, assim, que para a gente tornar o Brasil menos desigual, parte de um plano bem claro, com metas, com projetos bem definidos para cada região, estudar quais municípios podem desenvolver novos mercados, e tudo isso alinhado com uma construção coletiva, construído nas bases, nos municípios, nos bairros. Eu percebo muito, conversando com a minha família, que há uma descrença hoje em dia nos fatos em si, na razão, assim, na racionalidade. Às vezes eu começo a falar, não, a gente não deveria fazer desse jeito, poderia fazer assim, assim, assim. Mas daí, tipo, eles escutam isso, eu acredito estar demonstrando de uma forma lógica, científica, que aquilo poderia funcionar, mas eles não acreditam porque a ideia, por exemplo, renda mínima, por exemplo. A renda mínima é uma questão ideológica de um partido XYZ que não deveria existir, blá, blá, blá. Tipo, as pessoas não se apegam mais na ideia em si, na racionalidade dos projetos. Elas se alinham muito no sentimento. E não que o sentimento não tenha que acontecer, mas esse sentimento tem que ser voltado para realmente as pessoas se revoltarem com a desigualdade e não se acomodarem. E isso daí passa pela educação também, né? Mas eu acho que é esse o plano, que é um plano bem definido, com metas claras, construído pela sociedade em si, pela base, né? E não sociedade só as empresas e os oligopólios que tem no Brasil, mas realmente construído nos bairros, nas pessoas que moram na cidade. E eu também sou de Joinville, professor, eu sou de Joinville, e a minha família foi para a cidade para trabalhar na Fundição Tupi. E o bairro que em volta da fundição é totalmente de operário. E esse bairro foi construído de uma forma muito... foi construído no mangue. Eu estou dando um exemplo aqui prático, né? Foi construído no mangue, sem pensar em questões ambientais e tudo mais. E se isso realmente fosse feito de uma forma racional, conversando com os operários que trabalhavam na indústria, eu tenho certeza que esse bairro poderia ser construído de uma forma muito... de uma forma melhor e que também desenvolvesse arranjos coletivos econômicos, como comércios e coisas afins, assim. Mas acho que já me estendi. Muito bem, Alexandre, muito legal. Só antes de eu passar a voz para mim, só pensar o seguinte, você tem razão de pensar num projeto político, né, em métodos, mas a grande questão é que esse projeto político que você está propondo, o que está
vamos assim, estabelecido, indiferente de governos, mesmo tendo governos progressistas, ou quem gosta dessa palavra, à esquerda, o projeto não inclui isso, ou não dessa forma. É por isso que nós temos a economia pelo qual temos, e não virou um escândalo moral. Por quê? Porque virou, de certa maneira, se naturalizou as relações. Tá? Se naturalizou as relações por causa de várias questões. Primeiro, talvez, né, eu posso assim, afirmar isso é mais difícil, ainda mais que eu vim da faculdade de História, né, para a questão da história brasileira, a questão da escravidão. Para nós, por exemplo, ainda mais nós, aí eu posso dizer nós, professores, por exemplo, o trabalho braçal para nós talvez, não digo para nós professores agora, mas talvez para nós professores também, mas no geral, se você vê um operário trabalhando, você talvez veja aquilo com inferioridade. Eu digo um exemplo, chama um pedreiro para fazer qualquer orçamento na sua casa. Você pode falar, pô, isso é muito caro. Porque para nós, todo trabalho braçal é caro. Porque há 200 anos atrás, isso era, entre aspas, de graça. Então nós temos a ideia de que o trabalho, né, intelectual é mais valoroso. Então tem uma cultura do trabalho, tem a cultura da própria escravidão, né, da questão dessas pessoas irem para a periferia, né, serem colocadas lá ou jogadas lá. E tem a questão, para reduzir ao debate, mas ele é importante, que a questão da própria globalização que nós vamos ver, a questão do consumismo, do individualismo. Então nós temos aí, infelizmente, uma dupla negatividade, né? A nossa trajetória, que a gente não conseguiu resolver, histórica, cultural e econômica, tentamos resolver, mas é muito difícil, né? Falar de cotas, falar de igualdade racial, isso tudo são coisas assim polêmicas, incrível que pareça, a gente está até regredindo nos avanços que tivemos. E mais a questão de que já foi falado numa aula, e foi polêmico isso, eu falei o seguinte, olha, se a gente fala assim, você quer igualdade social ou você quer mais dinheiro no bolso para comprar? As pessoas não querem mais dinheiro, né? As pessoas são loucas para comprar. Por quê? Porque nós somos desprovidos disso. Nós queremos ter esse dinheiro, queremos ter financiamento, vamos assim, ter um salário, né? Então as pessoas hoje, elas querem consumir. Então tem a cultura consumista, tem a nossa trajetória histórica, então tem vários fatores que é preciso, né? Antes de florir, sorrir e pulsar, é preciso resolver, né? Então, tudo que vocês falaram está correto, tá? Não é um acerto ou errado, mas assim, é isso mesmo, esse é o caminho. Talvez até eu fale uma frase, tem que até depois vocês me cobrem para explicar melhor, se não ficar claro também, né? Ana, você quer falar alguma coisa? Não, professor, então, é só porque eu estou participando até de um outro grupo de pesquisa em direito ambiental, né, e dentro da minha trajetória, assim, nessa parte de, trabalhei muito com escolas, para mim, eu fico refletindo, assim, nessa questão, para mim, ela está totalmente na educação, de realmente empoderar e formar atores sociais conscientes, né, e tudo isso que vocês todos já falaram, né? Porque por mais que, como tu comentou ali, né, Alexandre, mas eu falo, minha família não entende. Mas justamente, então, como que a gente vai nivelar esses diálogos, abrir essa consciência, mostrar outros pontos de vista, né? E porque realmente, para mim, eu ia perguntar isso para ti até, professora, tá na história, assim, eu até recentemente acabei passando, me interessei pela política, assim, e fui ver a própria história política do nosso país. Se tu for ver, nunca existiu esquerda ou direita, né? Eram os escravos, é muito, muito interessante. Então, eu acho que a gente é um país aí novo. Eu tento sempre ser otimista. Então, eu acho que o que precisa mesmo para a gente ser um país menos desigual é aquelas 3 frases que tu colocou da música da Almir Sater, assim. E ver o Alexandre aqui da engenharia, eu sou da engenharia e da química, cada vez mais esses cursos voltados para essa parte não humana, digamos assim, se relacionando com os cursos de humanas, né? E eu saí da engenharia para virar professora de química, porque eu falava, não, gente, espera, a química é legal e pode ter uma química diferente, não precisa ser uma química total industrial e papapá. Então, os jovens, para mim, hoje, né, eu não sou mais tão jovem, mas ainda me considero jovem,
Enfim, eu acho que é preciso isso, educação, professor, muito, muito, mais cursos como esses, agir, né, localmente, eu